Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do curso. E a essa altura você já deve estar se perguntando para que insistir e continuar com essa série horrível. A resposta é muito simples. Você tem a opção de ou ver essa série ou usar esse livro aqui. Então eu espero que você faça como eu e diga não às drogas. Para começar a aula de hoje, a gente vai ver como é que as sequências se comportam quando a gente passa para o limite e, em particular, o que acontece com as inequações que estão relacionadas com os termos dessa sequência. Então a gente começa com um teorema. Suponha que a gente tem uma sequência AN, cujo limite vai para um determinado número A. E suponha que A seja maior do que B para algum valor constante B pertencente aos reais. Então B é uma constante, um número real qualquer. Então nessa situação, a gente pode garantir que existe um índice n pertencente aos naturais, tal que os termos da minha sequência AN vão passar a ser estritamente maiores do que B, desde que meu índice n pequeno seja maior do que esse índice n grande. Então, como que a gente faz a demonstração desse teorema? Então, como A é maior do que B, a gente pode escolher um determinado valor de epsilon, por exemplo, igual a A menos B. A gente sabe que esse número vai ser estritamente positivo. Tá? Pela definição de limite, então como existe o limite de AN e ele é igual a, então a gente sabe que para qualquer epsilon maior do que zero, e em particular para esse epsilon que a gente escolheu aqui, vai existir um índice n natural, tal que o módulo de AN menos A seja estritamente menor do que epsilon. Pela definição de módulo, a gente pode abrir essa inequação e a gente ficaria com a seguinte expressão. Menos epsilon menor do que AN menos A menor do que epsilon. E a gente está interessado nessa primeira porção da inequação aqui. Então a gente vai trabalhar com ela. E o que eu vou fazer? Vou somar A dos dois lados dessa inequação para ficar com A menos epsilon menor do que AN. Por outro lado, a gente tinha definido o epsilon como sendo A menos B. Então eu fico com A menos B, tudo isso menor do que AN. E daqui então decorre que se eu fizer A menos A, isso vai cancelar, menos B vai ficar B positivo, então B vai ser estritamente menor do que a N, desde que meu índice N pequeno aqui seja maior do que o N grande. E com isso a gente completa a demonstração desse primeiro resultado. Uma observação importante que a gente precisa fazer sobre esse teorema é a ressalva de que ele só vale se a inequação for estrita. Ou seja, se o limite de uma sequência AN é igual a A e eu tenho A maior ou igual a uma determinada constante B, isso aqui não implica que eu consigo encontrar um índice N natural tal que todos os elementos da minha sequência sejam maiores ou iguais a esse elemento B, desde que o índice seja maior do que o N grande. E fica de exercício para vocês encontrar um contra-exemplo. Ou seja, encontrar uma sequência que satisfaz essas condições, tem um limite fixo, esse limite é maior ou igual a uma determinada constante, mas que não existe um índice por qual eu possa garantir que todos os termos da minha sequência vão estar acima dessa constante B. Agora a gente vai ilustrar o que acontece em uma situação contrária. Então suponha que eu tenha outra vez uma sequência cujo limite é igual a A, e suponha que eu também consiga encontrar um índice que eu vou chamar de N0, natural,
tal que qualquer elemento dessa sequência a partir desse n0 vai ser maior ou igual a uma constante b, um número real qualquer aqui. Isso vale para qualquer n que seja maior do que o n0. Então, nessas situações, a gente pode garantir que esse limite da sequência A vai ser maior ou igual a B. Para provar esse resultado, outra vez a gente vai raciocinar por contradição. Então, a gente assume que A é estritamente menor do que B, ou seja, estou negando a conclusão do meu teorema. Nessa situação, o que acontece? Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, que a gente demonstrou para os casos quando a gente tinha uma inequação estrita do tipo maior, mas a inequação estrita do tipo menor é exatamente igual, então, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, pelo teorema anterior, vale que vai existir um índice N1 natural, tal que a N, os limites, os membros da minha sequência, a partir desse N1 grande, vão ser estritamente menores do que B, desde que o N pequeno, o índice do elemento da sequência, seja maior do que o N1. E agora o que a gente faz? Agora a gente escolhe um N fixo, um N grande fixo, que vai ser o máximo entre esses valores N0 e N1. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para garantir que a gente está no escopo das duas afirmações. Então vale tanto essa afirmação de que a N vai ser maior ou igual a B, e por outro lado, vale a afirmação de que a N tem que ser estritamente menor do que B. Então, dessa parte aqui já fica claro que tem uma contradição, porque nessa situação a gente vê que para qualquer N maior do que N grande, a gente tem por um lado que a N vai ser maior ou igual a B, por outro lado que a N vai ser estritamente menor do que B, e isso aqui dá a contradição que a gente precisa para provar o nosso teorema. Por fim, a gente vai ver mais um resultado auxiliar antes de passar para o tema principal da aula de hoje. Então, o teorema diz o seguinte: suponha que existe o limite da sequência n, que vale a um número real. Isso aqui garante para mim, então, que essa sequência an é uma sequência limitada ou cotada. Então, se você perdeu as definições do que é uma sequência cotada, não deixa de conferir a aula anterior, a aula 10, onde a gente discute o que isso significa. Então, como que a gente prova esse resultado? Então, se existe o limite de an e ele é igual a A, então, por definição, isso aqui quer dizer que para qualquer epsilon maior do que zero, existe um índice n natural, tal que módulo de an menos A vai ser menor do que epsilon, desde que meu índice da sequência nzinho seja maior do que esse n maiúsculo. Mas, se isso vale para todos os épsilons, então, em particular, isso vale para o caso epsilon igual a 1. Ou seja, a gente está dizendo que desde que meu índice n pequeno seja maior do que algum n grande, que está definido para esse epsilon específico, a gente vai ter que o módulo de an menos A vai ser menor do que 1. Então, usando essa informação, vamos tentar expressar qual seria o módulo de an nessa sequência. An, a gente pode reescrever o que está dentro do módulo como an menos A. Tudo isso mais A. Aplicar a desigualdade triangular e separar essa soma em duas partes. Então, eu vou separar na soma de an menos A mais a soma de A, isso módulo de cada uma delas. Essa primeira parte a gente tem certeza absoluta que é menor do que 1, por conta da nossa definição de limite.
Então a gente sabe que o módulo de AN, em particular, vai ser estritamente menor do que o módulo de A mais 1. E isso vale para qualquer elemento da minha sequência a partir de um determinado índice n grande. Então, se a gente escolher nosso valor de cota, nosso M maiúsculo, como sendo o máximo entre os elementos da sequência que estão antes da chegada desse n grande, então módulo de A1, módulo de A2, etc, 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 até módulo de AN, n grande. E a partir dos seguintes, a gente escolher módulo de A mais 1, eu garanto que o módulo de todos os elementos da minha sequência vai estar confinado nesse valor m grande. Então isso aqui quer dizer que AN vai ser menor ou igual a um determinado m grande, e isso vale agora sim para qualquer n natural. Tá? Em particular, esses primeiros casos aqui vão cobrir as situações onde o meu índice n pequeno é menor ou igual ao índice n grande, e esse outro caso aqui, então, esse caso cobre os casos com n pequeno maior do que n grande, e essa primeira parte cobre os casos onde o n é menor ou igual a n grande. E o que a gente obteve aqui embaixo é justamente a definição de uma sequência cotada, quando o módulo não ultrapassa um determinado valor real. Então, com isso, a gente conclui a prova desse resultado. Agora, finalmente, a gente começa a investigar o que acontece quando a gente passa as operações aritméticas ao limite. Então, primeiro a gente vai olhar a soma. Então, a gente vai supor que eu tenho duas sequências agora, uma sequência AN tendendo a A, uma sequência BN tendendo a B. E aí, nessa situação, a gente pode garantir que vai existir o limite da sequência, que é a soma de cada um dos termos, AN mais BN, e ele vai ser igual à soma dos limites. Então, para provar esse resultado, a gente vai usar um dos truques mais populares de análise matemática, que vale a pena a gente guardar no bolso. Então, suponha que seja dado para a gente um epsilon maior do que zero arbitrário. Então, como a gente sabe, já foi dado como condição no enunciado para a gente que existe o limite de AN e existe o limite de BN. Então, pela definição de limite, o que isso significa para cada uma dessas sequências? Para o caso do AN, então, significa que existe um determinado índice, vamos chamar de N1, natural, tal que AN menos A em módulo vai ser menor do que epsilon ou epsilon sobre 2, já que eu posso fazer com que ele seja arbitrariamente pequeno, dividir ou multiplicar por uma constante positiva não faz nenhuma diferença. Então, AN menos A vai ser menor do que epsilon sobre 2, desde que meu índice da sequência n pequeno seja maior do que o N1. Eu posso dizer a mesma coisa a respeito da sequência B. Então vai existir um outro índice, N2, que em particular não precisa coincidir com o N1, tal que os elementos da minha sequência, então Bn menos o limite B, vai ser menor do que epsilon sobre 2, desde que meu índice n pequeno seja maior do que esse N2. E agora, dessas duas afirmações, a gente vai escolher então um índice único n, que vai ser o máximo entre N1 e N2. Para quê? Porque agora, desde que a gente escolha um índice da sequência n que seja maior do que esse n grande, tanto a primeira condição como a segunda condição são válidas. Então, para esses índices, a gente quer avaliar se essa sequência, que é a soma das duas sequências, realmente tende a AB. Então, como é que a gente faz? A gente avalia os elementos da sequência, então AN mais BN, menos o nosso candidato ao limite, que seria A mais B, e isso em módulo a gente quer verificar que é menor do que epsilon. Então, para fazer isso, a gente primeiro reagrupa esses termos, então eu posso reescrever o que está dentro do módulo como AN menos A, mais BN menos B. E agora eu posso usar a desigualdade triangular para dizer que isso aqui é menor ou igual ao módulo de AN menos A, mais o módulo de
Bn menos B. Ou seja, sempre o módulo da soma vai ser menor ou igual à soma dos módulos. E agora, para cada um desses módulos que eu obtive aqui, a gente pode usar justamente as afirmações que a gente acabou de constatar aqui. Então, esse primeiro módulo é menor do que ε sobre 2. E esse segundo módulo também é menor do que ε sobre 2. Então, somando os dois, isso aqui dá ε, ou seja, a gente viu que em módulo AN menos BN menos AB, que é o nosso candidato a limite, vai ser menor do que ε, desde que meu índice n seja maior do que o n grande. E eu provei isso para um ε arbitrário. Então, com isso, a gente prova que esse limite existe e ele é realmente igual a AB. Isso completa a prova. A respeito desse teorema, a gente tem mais duas observações importantes a fazer. A primeira delas é que tudo que a gente fez vale também para a subtração. Então, se o limite de AN tende a A e o limite de BN tende a B, então isso implica que o limite de AN menos BN vai ser igual a A menos B. Tanto faz a soma ou a subtração. A segunda informação importante é que, apesar da gente ter usado no teorema uma soma de dois termos, então esse resultado pode ser generalizado. Suponha que a gente tem agora diversas sequências, que eu vou denotar com A e um subíndice maiúsculo, um subíndice superior K. Então, ANK. Vamos supor que essa sequência tenda a um limite A com o índice K. Então, se eu pegar e fizer agora a soma de todas essas sequências, então vai existir o limite da soma de AN K, e esse limite vai ser igual à soma dos limites. Então, isso aqui vai ser igual à soma de A, K. Desde que essa soma seja finita. Então, aqui é importante que o K vá de 1 até um índice M finito. Então, é só uma generalização do resultado que a gente acabou de ver. Além disso, a gente tem um corolário importante que diz o seguinte: se a minha sequência ela tende a um valor real, finito, então isso aqui é equivalente a dizer que a minha sequência AN pode ser representada como A somado com uma sequência αn, onde αn é uma sequência infinitamente pequena. Então, como que a gente prova esse resultado? Primeiro, da esquerda para a direita, então a gente assume que existe o limite de AN que é igual a A. Pelo teorema que a gente acabou de ver, aplicando a versão subtração dele, a gente vai ter então que o limite de AN menos A vai ser zero. Isso implica então, justamente como uma sequência que tende para zero, isso implica que AN menos A tem que ser algum αn infinitamente pequeno, já que a definição de sequência infinitamente pequena era aquela que tendia a zero quando n ia para o infinito. No sentido inverso, a gente faz da mesma maneira. Então, suponha que agora o meu AN pode ser representado como um número fixo A, mais uma sequência αn, onde αn é infinitamente pequena. Usando agora o teorema na versão soma, então significa que o limite de AN vai ser o limite de A mais αn, mas o limite de A tem que ser o próprio A, já que ele é uma constante, mais o limite de αn, como αn é infinitamente pequena, esse limite vai para zero. Então esse resultado todo dá o próprio A, ou seja, o limite de AN realmente é A, como a gente queria provar. Isso encerra então a demonstração desse critério. Com tudo que a gente desenvolveu até agora, a gente está em condição de provar um resultado sobre o limite de um produto. Então suponha que eu tenho outra vez duas sequências. Uma sequência AN, cujo limite é A,
uma outra sequência Bn cujo limite é B. Então, eu garanto que o limite desse produto, AN vezes Bn, vai ser igual ao produto dos limites, A vezes B. Então, para provar essa afirmação, a gente vai precisar de alguns resultados que a gente viu na aula anterior e de algumas coisas que a gente desenvolveu na aula de hoje. Então, vamos primeiro avaliar a minha sequência ANBN menos AB. Então, eu quero avaliar essa diferença e, em particular, para a gente provar o que a gente quer, a gente precisa que essa diferença tenda a zero. O truque para fazer isso é usar um procedimento que a gente vê bastante na álgebra escolar do ensino médio, que é pegar uma expressão como essa que a gente tem no lado esquerdo, somar e subtrair alguma coisa. Então, em particular, aqui eu vou somar A vezes Bn e eu vou subtrair A vezes Bn. Continuo com a expressão. Então, o lado esquerdo é igual ao direito, porque na direita eu simplesmente somei e subtraí um mesmo elemento. E agora a gente vai agrupar isso aqui de uma forma um pouco esperta. Então, eu vou pegar esse primeiro termo e esse terceiro termo, onde eu posso colocar o Bn em evidência. Então, eu vou ter AN menos A, tudo isso vezes Bn. Isso pela fatoração dos termos que estão em azul. E agora eu vou pegar esse segundo termo e esse último termo e eu vou colocar menos A em evidência. Então, na hora que eu coloco menos A em evidência, o que eu tenho aqui vai ser B menos Bn. Então, essa é a fatoração que vem dos termos em verde. Agora, o que a gente sabe sobre essas expressões? Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, como esses limites aqui são finitos, então a gente sabe que B menos Bn tem que ser alguma sequência beta-n que é infinitamente pequena. E a mesma coisa vale para a n menos A. Vai ser alguma sequência alfa-n infinitamente pequena. Por outro lado, a gente tinha provado, um pouco antes ainda na aula de hoje, que se o limite de uma sequência existe, então essa sequência ela é cotada. Como o valor de A é uma constante, você pode pensar como se ele fosse uma sequência onde todos os termos são A. Então, em particular, essa sequência também é cotada. E o que a gente viu da aula anterior é que quando eu tenho o produto de uma sequência infinitamente pequena por uma sequência cotada, o resultado é infinitamente pequeno. Então, nessa situação, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Da definição de sequência infinitamente pequena, então a gente vê que esse termo original aqui, então o limite de AN Bn menos AB, que em particular vai ser uma sequência infinitamente pequena, então tem que ter um limite igual a zero. E aí, usando os resultados que a gente viu hoje a respeito de soma de limites, então a gente sabe que o limite de AN Bn tem que ser igual a AB. Então isso completa a demonstração desse teorema. E da mesma maneira que a gente fez com a soma, aqui a gente pode fazer uma observação a respeito do produto também. Então aqui a gente está olhando o produto de duas sequências, mas nada impede que a gente olhe um produto finito de mais de duas sequências. Então se a gente tem, por exemplo, o limite de sequências AN com índice K convergindo para algum número AK, então isso implica que se eu pegar o limite do produto dessas sequências, então com K indo de 1 até M, então lembrando que sempre esse produto tem que ser finito, então AN K, isso aqui vai ser igual ao produto de cada um dos limites tomados individualmente. Então, produtória com K de 1 até M de AK. Para completar as operações aritméticas, falta a gente olhar a divisão. Então, antes da prova final, vamos olhar um caso particular que vai estar nesse lema, que vai ajudar a gente a chegar na prova do teorema principal. Então, suponha que eu tenho outra vez uma sequência AN que tende para A, e vamos supor que A seja diferente de zero. Nessas situações, então, a gente pode garantir que existe o limite de 1 sobre AN, então do inverso, e ele vai ser igual ao inverso do limite. Então, 1 sobre A. Como que a gente faz para provar esse resultado? Então, a ideia aqui é o seguinte. Vamos supor, sem perda de generalidade, como A
é diferente de zero, eu posso escolher A tanto positivo como negativo. Sem perda de generalidade, vamos escolher um A estritamente maior do que zero. Como existe o limite de AN tendendo a A, então significa o quê? Significa que para qualquer epsilon maior do que zero, existe um N grande, tal que módulo de AN menos A vai ser menor do que epsilon, desde que o meu índice da sequência N pequeno seja maior do que o N grande. Se isso vale para qualquer epsilon, em particular, vale para epsilon igual a A sobre 2. Como A é positivo, a gente pode fazer isso, o epsilon vai ser sempre positivo, então A sobre 2. Se a gente tivesse escolhido um valor de A negativo, bastaria escolher então epsilon igual a menos A sobre 2, e daqui para frente o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Então, em particular, isso vale para epsilon igual a sobre 2. Ou seja, na prática, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que a n vai ser estritamente menor do que 3a sobre 2, mas estritamente maior do que a sobre 2. Ok, esse é o resultado que vem direto da definição do limite. E o que a gente quer fazer agora, então, é avaliar em módulo quanto vale essa diferença 1 sobre a n menos o nosso candidato a limite 1 sobre a. Então isso aqui vai ser igual a, tirando o denominador comum, a n vezes a. No numerador eu vou ter a menos a n. Como a gente já está olhando termos aqui onde o n, então para n maior do que esse n grande, a gente sabe que tudo que eu tenho no denominador é positivo, porque a é positivo, e a n é estritamente maior do que a sobre 2. Então esse módulo no denominador a gente pode omitir, ficar com a n vezes a. No numerador eu continuo com o módulo a menos a n. Por outro lado, a gente viu que a n é estritamente maior do que a sobre 2. Então essa fração aqui, como a n aqui está no denominador, ela vai ser estritamente menor do que a sobre 2 vezes a. Tudo isso com módulo de a menos a n. Agora, módulo de a menos a n, como o limite de a n é o próprio a, essa expressão aqui é infinitamente pequena. E embaixo, por outro lado, a gente tem uma constante, a ao quadrado sobre 2, que nada mais é então do que uma sequência também cotada. E aí quando eu multiplico uma sequência cotada por uma infinitamente pequena, a gente sabe que vai dar um resultado, como resultado uma sequência infinitamente pequena, então esse limite vai para zero. Ou seja, a gente provou exatamente o que a gente queria, que o limite de 1 sobre a n é igual a 1 sobre a. Para encerrar a aula de hoje, que eu sei que você já não aguentava mais, a gente vai finalmente provar o teorema a respeito do limite de uma razão. Então suponha que eu tenha duas sequências, uma sequência AN, cujo limite vale A, uma outra sequência BN, cujo limite vale B, com B um número diferente de zero. Então, significa que existe o limite da razão AN sobre BN, e esse limite vai ser igual a A sobre B. E agora, com todos esses teoremas que a gente já demonstrou anteriormente, para a gente provar isso aqui, basicamente é uma linha só. Então a gente vai olhar o limite dessa razão, AN sobre BN. Pelo teorema do produto, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que escrever limite de AN vezes limite de 1 sobre BN. E pelo lema que a gente acabou de demonstrar, como BN é uma sequência que tende a B com B diferente de zero, esse limite vai para 1 sobre B. Limite de AN já foi dado para a gente no enunciado como sendo A. Então esse limite todo vale A sobre B, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão é só escrever. E diga também nos comentários o que você acha do livro do Elon. Se você já teve que usar, se você passou por esse trauma, ou se você é uma das raras pessoas que conseguiu ler, entender e até gostou do livro. Então até a próxima.